Josias, Nenzinha, Eduardo. Pois é, agora nós vamos iniciar o último capítulo e vamos fazer uma reflexão das conclusões da obra, né? E eu estive conversando com o meu irmão Josias. Josias é o secretário do pai. E nós continuamos o estudo, aproveitar as lives com a obra de André Luiz, Nosso Lar. Fazer uma exposição, né? Também do jeito que nós fizemos com o livro A Caminho da Luz. O A Caminho da Luz ele é mais, talvez seja mais difícil, né? Porque é um livro histórico, tal. É um livro que vai estar propondo uma tese de fundo religioso, considerando os parâmetros da chamada fé, né? Mas a transcendência, né? E considerando a transcendência da fé como diretora, né? Do caminhar de várias civilizações, desde os primórdios da Terra. Normalmente, tem muitas pessoas que não gostam de história, até porque traz verdade, às vezes, que incomoda. E o livro Nosso Lar é um livro interessante. E fica uma sugestão, então, para nós começarmos também a fazer, capítulo a capítulo, com tranquilidade. Eu vou fazendo as minhas pesquisas em cada capítulo e fazendo a exposição de um livro que eu gostei muito de ler. Foi um dos primeiros livros que eu li também, quando eu estava adentrando no movimento espírita, né? Bom, nós, a quarta-feira passada, fizemos uma afirmação com Emmanuel de que as potências angélicas, ele chama de potências angélicas, né, do sistema solar, e quando falo potência angélica do sistema solar, Jesus ele compõe exatamente esse grupo, né, como verdadeiro, um dos membros divinos, palavra de Emmanuel. E ele faz uma afirmação, neste 24º, penúltimo capítulo, né, de que essa potência, né, ou esse grupo, ou essa assembleia de espíritos puros estavam ou se reuniriam, haveria uma reunião, ainda não tinha ocorrido, mas haveria uma reunião, que ele chama de sociedade celeste, e seria pela terceira vez, considerando a Terra, o planeta Terra, né? E aí ele vai dizer que o objetivo, a decisão, né, do que seria decidido, né, exatamente, sobre o destino da Terra. A verdade é essa. O que vai acontecer com a Terra daqui para diante? Porque são tanta confusão, tanta violência, tantas guerras, tantas mortes, tantas perseguições, tantas desuniões em nome do ser mais puro, a representação mais pura do amor que nós tivemos entre nós, que foi Jesus. E nós fizemos tantas guerras em nome dele. Então essa comunidade de espíritos puros, Emmanuel falou isso no capítulo anterior, né? Então estaríamos programando para essa reunião para decidir exatamente sobre o destino da Terra. E o Emmanuel ainda faz uma questão, terminando o capítulo, o que vai resultar desse conclave de anjos, né? Ou dos anjos, né? Do infinito. Só Deus o sabe. E ele diz, nas grandes transições do século que passa, o século XX, né? Que foi quando ele escreveu a obra, vamos aguardar o amor e a misericórdia do Cristo. E depois disso aí, ocorreram várias coisas. Depois dessa afirmação, Segunda Guerra Mundial, ocorreram conquistas no campo científico significativos, no caso até da tecnologia, que nos permite estar conversando agora, fazendo uma live chamada ao vivo, né? Exatamente nesse instante eu estou fazendo isso. Enfim, a Terra está mudando muito. Vem agora uma pandemia, e essa pandemia tem mexido com toda a estrutura das bases da sociedade do mundo inteiro, todo mundo. Mesmo os que ainda não foram contagiados, né, e estão um pouco acima, mas isso mexeu com a economia, isso mexeu com política, isso mexeu com cultura, isso mexeu com cabeça de coletividade, mexeu com cabeça de indivíduos. Então fiquemos certos, essa terceira reunião de potências angélicas já deve ter ocorrido, para traçar as diretrizes de um planeta agora de expiação, ou melhor, agora de regeneração, saindo de um ciclo e entrando em outro ciclo.
E Emmanuel fala de uma seleção dos valores morais, ou seja, está havendo uma seleção daqueles que não vão permanecer na Terra. Ele faz essa afirmação, aqueles seres rebeldes, aqueles seres desamorosos, aqueles que realmente não estão dentro desses padrões de uma Terra melhor, eles não vão reencarnar, eles vão ter que melhorar em outras situações, em outros sistemas, em outros planetas, para quando estiverem realmente no ponto, eles voltarem para a Terra e continuarem o seu progresso aqui, vinculado à Terra, aqueles que estão mais vinculados ao nosso planeta. Hoje ele vai falar do Evangelho e o futuro. E ele começa, um modesto resumo da história faz enxergar os laços eternos que ligam todas as gerações. E ele vai falar dessas ligações, desses elos que ligam, esses elos que vinculam as gerações, considerando os vários surtos evolutivos do planeta no campo material. Porque no campo espiritual ainda estamos um pouco atrasados. E, não obstante, nós já podemos ser considerados, por essas falanges de espíritos divinos, né, como já entramos na maioridade espiritual. Com a vinda de Jesus, isso quer dizer o quê? Que a Terra já tem estrutura energética ou estrutura fluídica para receber espírito puro. E isso é de uma extrema, é um salto de qualidade para um planeta, né? Receber um espírito puro como nós recebemos Jesus. Muitas vezes, o palco das civilizações foi modificado, então várias civilizações sofreram várias renovações nos vários cenários, mas eu estou falando de império, pode falar os babilônicos, os persas, o império romano, e outros impérios e outras situações. Nós vamos ver que esses cenários foram se renovando, mas aqueles que reencarnam no seio desses povos, dessas civilizações, são os mesmos, nessa mesma caminhada de evolução. E Emmanuel diz que nas lutas purificadoras, eles reencarnam em termos de cenários modificados, na busca da perfeição, na busca também daquela luz que é o Evangelho, né? Enfim, nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, ou seja, não tinha muito tempo para pensar. O homem mais antigo, primário, né? O homem mais da caverna, ou bem daqueles primatas, né? Ele não tinha muito tempo para fazer meditações, orações, estudos. Ele tinha que sobreviver. Ele tinha que desbravar caminhos, né? Para até sobreviver diante de uma natureza muito rude, até a chegada dos capelinos, né? Então, desde esses primórdios mais recuados, houve um tempo em que essa maioridade que eu citei agora ocorreu na Terra, né? E em que momento começou a delinear essa maioridade espiritual do nosso planeta, Terra? Foi exatamente quando começaram a trabalhar o nosso pensamento. Como é que nós vamos elaborar o pensamento? O que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos? Isso tudo é um trabalho profundamente filosófico, é o exercício do pensamento, da construção da cognição humana, né, da nossa razão. E esse tempo, né, dessa maioridade espiritual, ela teve os seus antecedentes, proclamada lá pela sabedoria grega, né, e também que passou para a chamada organização romana que nós estudamos aqui. Né, os romanos não aproveitaram bem, inclusive, a sabedoria grega, embora eles passaram para o mundo que eles dominaram um pouco dessa sabedoria também. A própria nossa língua portuguesa é uma língua latina, uma língua oriunda, inclusive, desses ganhos. E a nossa língua portuguesa, ela tem uma mistura muito grande entre o latim e o grego, né? Nós temos prefixos e sufixos, tanto gregos como romanos. Então, é a contribuição cultural dos gregos e dos romanos. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria maior acontecimento para o mundo. Não há nenhum acontecimento histórico, nenhum fenômeno na Terra, nem da própria criação da Terra, se iguala ao Cristo aqui na Terra. Nada se compara. Nada se compara à presença de um espírito puro entre nós aqui na Terra. Isso é inigualável, nada se compara a isso. E ele vai falar exatamente isso. De vez que o Evangelho seria eterna mensagem do céu, às vezes eles usam um termo meio católico, né? Ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus na hipótese da assimilação. Se o homem assimilar, né, o homem espiritual, assimilar a mensagem de Jesus com respeito aos ensinamentos do Evangelho, evidentemente vai haver essa ligação, né, imediata com o mundo espiritual superior. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. É
uma crítica que Emmanuel faz nesse 25º capítulo. Nós não conseguimos, eu falo nós, atores do passado, pelas reencarnações, nós não conseguimos manter a pureza da mensagem de Jesus. Nós não conseguimos manter, né, o que ele chama, né, intacta aquela pureza, aquela amorosidade, aquela brandura, aquela resignação, aquelas virtudes elevadíssimas que Jesus nos trouxe. E ele vai falar que essa pureza cristã nós não conseguimos manter. Tão logo, alguns espíritos até tentaram, né, dando a própria vida para isso, né, e quando eles desencarnam, queira ou não queira, realmente nós ficamos a ver navios, né? Nós podemos lembrar um dos maiores nomes desses que simbolizam uma captação da mensagem de Jesus na prática foi Francisco de Assis. E isso eu não tenho dúvida nenhuma, talvez foi uma das maiores personagens da nossa história, como sendo um dos grandes, os que mais praticaram esse purismo, né? Ou essa pureza do Evangelho. Ele conseguiu fazer isso, com certeza. Diz Emmanuel, o assédio das trevas avassalou os corações das criaturas. Então, mais uma vez, fazendo uma denúncia quanto às investidas dos espíritos inimigos da luz, né? Que ele chama das trevas, né? Que foi avassalando os corações, os sentimentos das pessoas. Decorrido 3 séculos, após 3 séculos, os primeiros 3 séculos do cristianismo, né? Que ele chama de santificantes lições do Cristo, naqueles primeiros 3 séculos, surgiram falsidade. Quando é que foi criado esse chamado cristianismo oficial a serviço do Estado romano? No século IV, a partir de 390, 391, porque o Constantino ele não oficializou o catolicismo, ele apenas autorizou, né, a manifestação, ele abraçou sim a mensagem do Cristo, à maneira dele, bem à maneira dele, porque ele era adorador do chamado Sol Maximus, né, ele era adorador de uma religião romana, e depois se misturou com o tal do mitraísmo, que é uma tradição mais dos etruscos, e criou uma religião estranha a serviço do Estado romano, que é o catolicismo. O catolicismo é essa mistura toda entre esse Sol Máximo, que era a adoração ao Sol, e da mesma forma a Mitra, né, que tem como símbolo também esses seres mitológicos, né? Isso é bem do etrusco e entrou bem no tecido romano, e que se criou uma religião que é o catolicismo, como eu disse, e eu volto, vamos rememorar, a palavra catolicismo foi criado exatamente, foi proposto por um dos assessores do próprio Constantino, chamava-se Lactâncio, e a ideia de catolicismo é a universalização da ideia, dessa mistura toda, essa mistureba toda, para que todo mundo compreendesse e pudessem praticar. Lembre-se que os etruscos criaram o Pontífice Máximos, né? Criaram as figuras, né, dos que no Vaticano realmente acabou assambarcando muito bem, adaptando muito bem, que nada mais é do que a tradição etrusca. O Vaticano é uma tradição etrusca na época da fundação de Roma, nada diferente disso. Decorrido 3 séculos da lição santificante, então, foram surgindo essas falsidades, a má-fé, adaptações às conveniências de poderes políticos do mundo, e ele vai dizendo ainda mais, desviando-se de todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Porque o cristianismo, na realidade, esse chamado cristianismo humano, esse cristianismo que foi criado a serviço do Estado romano, ele disseminou muita violência na sociedade, muita violência, não só pela Inquisição, por outras perseguições de não te permitir pensar, de te proibir você pensar, você tem que pensar como a igreja. Ele tinha até uma frase muito famosa, a frase diz, Roma locuta causa finita, ou seja, o que Roma diz, não se fala mais nisso, né? Ou seja, acabou qualquer tipo de discussão. Isso é uma imposição, não dando liberdade para que a nossa consciência pudesse realmente nos dar nós traçarmos o nosso caminho. A igreja é que ia impondo para nós as suas ideias. E aí, pela violência, até mesmo da nossa falta de liberdade, nós não tivemos uma boa educação religiosa. Então o espiritismo surge como essa luz. O A Caminho da Luz, a doutrina espírita é essa luz para iluminar a nossa consciência, libertar-nos dessas coisas que essa igreja, ou essa religião, ou esse grupo, ou essas coisas que foram feitas no século IV fizeram conosco. A verdade, a bem da verdade, aleijaram a nossa consciência. Isso não temos como fugir. Emmanuel fala isso o tempo todo.
compara essa estrutura dessa igreja à besta apocalíptica, está lá no capítulo que nós estudamos aqui. Vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos. Isso ele fala no capítulo. Então ele identifica exatamente a besta, inclusive o número 666, nos títulos do chamado Bispo Universal, o Papa, que foi uma criação também dessa religião que estava a serviço do Estado Romano. Isso foi criado em 607 e consolidado em 610, né, a partir do imperador que assinou o papado, foi o Focas, o imperador Focas. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, então olha só, diz que aqueles liderando essa religião foram verdadeiros verdugos das consciências. E como verdugos das consciências, nos obrigaram a render diante da nossa ignorância, ficamos ignorantes. Nós não entendemos Jesus, meus irmãos, nós ainda não entendemos Jesus. Nós ainda criamos um Cristo que foi criado pela religião, aí por essas igrejas. Eles criaram um Cristo e esse é o Cristo que vocês têm que aceitar. Mas esse não é o Cristo verdadeiro que o Espiritismo vem mostrar para nós. É um outro totalmente diferente. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Isso é muito importante para o espírita consciente, né? Então, desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual, que ele está falando da nossa espiritualidade, ficamos estacionados em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Essa é a grande verdade, né, que o Emmanuel vem trazer para nós no livro A Caminho da Luz. O homem espiritual que nós deveríamos desenvolver em nós ficou preso ao homem material, ao homem físico, porque a igreja tirou a nossa capacidade de pensar. É por esse motivo que ao lado dos aviões poderosos, diz Emmanuel, da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana. Vemos o conceito de civilização insultado. Quando ele diz que nós vemos os conceitos de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição, ele está fazendo uma profecia, ou está fazendo uma antevisão da Segunda Guerra Mundial. E lembrando, ele vai lembrar aqui, eu vou mostrar para vocês, que a Segunda Guerra Mundial ocorreu com o chamado mundo cristão. Foram, aspas, cristãos brigando entre cristãos. Não foi outra. Foi a chamada Alemanha luterana brigando contra a França e a Itália. Contra a Itália não, a Itália ficou ao lado, né, também da Alemanha num eixo de ligação aí, de acordo. Mas contra o catolicismo, né? Então tu tá o protestante alemão brigando contra o católico francês, brigando com o anglicano da Inglaterra, e só cristãos brigando na Segunda Guerra Mundial. E aí ele questiona o conceito de civilização insultado por doutrina de isolamento, né? E quando os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. Então ele estava fazendo a previsão da Segunda Guerra Mundial. E ainda por isso que em nome do Evangelho se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. Emmanuel. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Então nós não nos cristianizamos. Ah, eu sou cristão. Não somos. Nós somos cristãos à maneira da igreja, que a igreja nos impôs durante várias encarnações. E então por isso que o mundo, a civilização do Ocidente, o Ocidente foi criado por essa religião também, o tecido da civilização ocidental foi criado pela religião romana. Na França, o que foi criado? Para perseguir em nome da justiça cristã, a guilhotina. Na época em que foi escrito esse livro, existia a guilhotina. Ou a forca na França, na Inglaterra, ou o machado, que se matavam com o machado na Alemanha, cadeira elétrica nos Estados Unidos, o que é estranho, né? Porque a América é chamada América da Fraternidade, da Concórdia, mas aqueles europeus que foram para lá também acabaram levando essa ideia das cadeiras elétricas, da cadeira elétrica, né, com a pena de morte. E Emmanuel vai falar, fazendo essas referências,
considerando nações supercivilizadas do planeta, né? A Itália não realizou a sua... Aliás, ele faz uma pergunta: a Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Invadiu lá a Abissínia? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Olha só que absurdo. Você abençoar canhão, abençoar metralhadora para conquistar povos, como aconteceu com a invasão na Abissínia pelos próprios italianos, e os padres fizeram isso em nome de quê? Do Evangelho, as piadas, nada de Evangelho. Em nome do Evangelho dessa religião que estava a serviço do Estado romano. E Emmanuel chama atenção, faz exatamente essa observação. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome de Jesus, eu abençoo o canhão que vai matar ser humano. Em nome de Jesus, eu abençoo essas metralhadoras poderosas. Em nome do Evangelho, vocês vão matar pessoas. Isso que aconteceu, isso é um absurdo. Chega a ser risível, dá vontade de rir. Isso não é possível, o ser humano fez. Isso é loucura, está em sanatório. São seres humanos que deveriam estar em sanatório, mas estavam, né, com batinas, em nome do Evangelho, abençoando canhões e abençoando metralhadoras. Isso aconteceu na Itália. E Emmanuel faz essa denúncia. Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Chega um momento que o próprio Cristo, basta, nós temos que dar um basta nisso tudo. Nós estamos vivendo um momento diante desse basta, vamos parar com isso. Nós estamos com 2000 anos de evangelho e ainda estamos abençoando canhões, abençoando os ogivas nucleares, jogando em cima de populações como os americanos fizeram lá em Hiroshima e Nagasaki. Que evangelho é esse? E olha que os americanos são tidos como base de estrutura cultural a partir das 13 colônias, ligados ao calvinismo, aos chamados os puristas, né, os puros, né, aqueles que seguiam realmente dentro da visão cristã, também adventistas, né? Coisa absurda aconteceram. Né? Se as dolorosas expiações coletivas preludiam épocas dos últimos ais do Apocalíptico, os ais que ele fala aqui, aqueles, ai meu Deus, é o ai do sofrimento, o ai da dor, o ai do apocalíptico, né? A espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. O espiritismo, aí ele vai falar no espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Então o Espiritismo, na sua missão de consoladora, vai amparar, vai dar um apoio nesse momento em que ele chama de século de ladeira abaixo da história. A nossa história foi ladeira abaixo, o declive da história. Só o Espiritismo pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques das forças e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Só o Espiritismo vai e pode fazer isso, a feição do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Cristo, o Cristo redivivo em cada coração, para que nós possamos realmente apontar caminhos verdadeiros, apontar caminhos de paz, apontar caminhos de união, apontar caminhos de fraternidade, não ficar enchendo, como se enche muitas igrejas de todas as denominações, para se pregar coisa nenhuma e as pessoas saírem mais vazias do que entraram e promovendo guerra e abençoando armas de morte. É isso que as religiões fizeram, as religiões no Ocidente. Né? No seu manancial de esclarecimento, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. Há uma previsão de Emmanuel para uma nova era. Nós estamos vivendo, como eu disse, um momento único na nossa história, que é o momento de transição para uma nova era. Joana de Anjos nos fala desse momento e nós temos que fazer ressignificações dos nossos conceitos cristãos. Nós temos que fugir do medo que essa religião nos impôs, criando a ideia do pecado, criando a ideia da culpa, nos destinando para o inferno, querendo também nos premiar com um céu beatífico,
Quer dizer, que alejar, repito para vocês, mas alejar a nossa consciência, alejar a nossa mente, alejar o nosso campo mental, de todas as formas, nos escravizando, não nos dando liberdade, nos trazendo culpa o tempo todo. E tudo que nós fazemos sem consciência, quer dizer, nós fazemos por fazer mecanicamente, sem ter consciência do que nós estamos fazendo. O Espiritismo chegou no momento certo para abrir e despertar a nossa consciência para esse cristianismo redivivo. É uma coisa muito séria, o Espiritismo é uma programação de Jesus para a Terra. Jesus disse, basta, chega de infidelidade, chega de falsidade, chega de fantasias, chega de religiosismo falso, chega de igreja, não precisamos de igrejas, nós precisamos de cristãos convertidos no bem pela prática. Igrejas e mais, pode botar 1 bilhão de igrejas e não vai ser símbolo ou significar paz entre nós enquanto o homem não conquistar em si essa paz. Não são as igrejas que vão transformar isso em paz. A paz é uma conquista individual. E Jesus veio ensinar-nos o caminho do acender a nossa própria luz pela consciência desperta que o Espiritismo nos convida. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, porque o mal domina o nosso planeta. É o que ele está dizendo para nós. As forças do mal serão obrigadas, compelidas mesmo a abandonar as suas derradeiras posições de domínio. Então isso vai acabar, tem que acabar, um dia tem que acabar isso, né? E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização das profecias ou dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. No caso, está falando da Igreja de Roma. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes guerras inglórias, organizações seculares, tudo isso passará como a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Quer dizer, quando você diz que pela força você conquistou exatamente a paz, essa paz não é verdadeira. Não se conquista paz com armas. Não se conquista paz jogando bombas atômicas em populações indefesas. Não se conquista paz em você armar a humanidade, em você armar o cidadão. É isso que ele está dizendo. A vitória da força, na realidade, é apenas uma claridade de fogos de artifício. Quer dizer, é muito bonitinho, depois vira fumaça. Não é a paz verdadeira, não é pela violência. Toda a realidade é a do espírito, da nossa realidade espiritual. Toda a paz é a do entendimento do reino divino e da sua justiça em nosso coração. É nos sentirmos dentro do princípio de filiação divina como filho de Deus que somos. O século que passa, aí é o século XX que ele está falando, efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Então, quando se fala o século que passa, que vai efetuar a divisão das ovelhas, isso leva tempo. A seleção dos valores morais das ovelhas do imenso rebanho do Cristo leva tempo, não é de um dia para a noite. Pode levar 100 anos esse processo de seleção de valores morais ou mais. Mas começou lá, né, no século XX. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor. Aí ele vai falar da importância da dor. A dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. É uma opção nossa. Nós podíamos ter optado pelo amor que há 2000 anos Jesus mostrou como caminhar. Não é um caminho fácil. É um caminho de renúncia, de tolerância, de humildade, de brandura, de compreensão, de aproximação, de alteridade, de solidariedade. Mas de repente nós fugimos de tudo isso. Então nós vivemos o desamor o tempo todo em nome de Jesus. Desamando a vida, desamando o próximo, desamando-nos o tempo todo. E esse cajado do Cristo, né, que vai nos conduzir, acabará realmente, já que nós escolhemos a dor está sendo incumbida, né, para esse trabalho, já que nós não aceitamos pelo amor. Então vai ser pelo tacão da dor. Aí vem uma pandemia, vem o desemprego, vem a fome, vem a miséria, vem todos os tipos de doenças, e vem a depressão, vem suicídios, vem tudo quanto é tipo de questões desafiadoras, porque nós escolhemos esse caminho. Isso não vem de graça, não é castigo de Deus, são apenas alertas. Lembram-se, equipe de espíritos superiores estariam
programando uma reunião para traçar as diretrizes do futuro da Terra. Certamente já traçaram, ou já estão traçando essas diretrizes para o futuro de uma nova era. E essa nova era, ela vai realmente vir exatamente ao sabor de algumas dores ou muitas dores, porque é essa dor que se incumbirá do trabalho que nós, infelizmente, não aceitamos por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Quando ele fala uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial também. Mas depois da Segunda Guerra Mundial ocorreram outras guerras periféricas que destruíram tantas vidas como a Segunda Guerra Mundial. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão das nuvens pesadas de suas consequências enegrecidas, ou seja, por escolhermos o desamor, as consequências serão essas lágrimas. Condenadas pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia, aí eu vou falar um pouco para o meu filho, eu estive conversando com ele ainda ontem sobre isso, a Europa não terá mais poder sobre o mundo, porque foi de lá que macularam Cristo, destroçaram Cristo, quando o Cristo sai do Oriente, da Jerusalém maravilhosa, para Roma. Destruíram Jesus. Roma se transformou em um verdadeiro núcleo canceroso do tecido social. E, nesse sentido, condenada pelas sentenças irrevogáveis dos seus erros sociais e pelos erros políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre. 1938, quando recebeu a mensagem, o livro foi publicado em 1939, e a gente não vê mais poder na Europa. Lá as pessoas vão para visitar, turismo, etc. Mas, aliás, até falando com esse meu filho também, nós estamos falando sobre a invasão, entre aspas, né? Como está realmente sendo habitada exatamente por muçulmanos. E muitos muçulmanos maravilhosos, mas muitos muçulmanos também radicais. E é o que Emmanuel está fazendo essa previsão em 1938. Então, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vista à civilização do futuro. Então, estaria na América essa, aspas, aposta de Jesus para a remissão da sociedade, para uma nova era, nas mãos daqueles que nasceram na América do Sul, na América do Norte, na América Central. Nós temos essa responsabilidade. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Ainda a previsão da Segunda Guerra Mundial. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos, terríveis, que seria a Segunda Guerra Mundial também. Todavia, operários humildes do Cristo, ouçamos a voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Quando ele fala pobre, não necessariamente o pobre econômico, mas aqueles pobres que não tiveram chance de mostrar a riqueza do qual aqueles que se consideram ricos esmagaram. Quando ele fala pobre de espírito, são as pessoas humildes, aqueles que realmente souberam e deram a vida para tentar trazer o amor e não o desamor. Por isso que o Cristo falou que o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. E quando se fala justiça, que a maior lei de Deus é o amor, a justiça e a caridade, na realidade não é a justiça ao crivo da minha consciência, é a justiça ao crivo da lei de Deus, que está na consciência de cada um de nós. E quando nós temos fome de justiça, é nós tentarmos de alguma forma compreender as leis da consciência para que eu possa saciar a minha fome de compreensão dessa justiça que eu já trago na consciência, a fim de que pelo amor e para o amor nós possamos ser os verdadeiros artífices da transformação dessa nova era para o nosso planeta. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da sua consolação. Quando se fala nessa aflição, não é a aflição dos desesperados, não é a aflição dos que estão realmente em desequilíbrio, dos que estão em processo de ansiedade, sem a plenitude, né, ou a planificação da quietude interior, mas aquela aflição natural, né, daqueles que têm uma expectativa, numa perspectiva
muito, muito otimista, eu poderia dizer, mas muito verdadeira, de uma terra transformada. Isso pode nos afligir diante das dores de famílias que perdem hoje no momento de pandemia, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão realmente sob o guante da fome, pedindo, esmolando. Isso traz uma relativa aflição, claro que traz, dentro do princípio da filantropia, que é o contrário do egoísmo, né? Da solidariedade, que é o princípio de nós repartirmos o que temos com aqueles que não têm. Por isso que Emmanuel diz, bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Pacificar fora só conseguiremos quando pacificarmos dentro. Ninguém consegue pacificar o que está fora de si se não consegue se pacificar. Esse é o primeiro nível de consciência que o Paulo de Tarso conquistou. No momento em que Jesus disse para ele, Paulo, Saulo, Saulo, antes do Paulo era o Saulo, que ele se transformou em Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, o que queres que eu faça? E a partir do momento em que ele aceitou a mensagem de Jesus, ele ficou 3 anos no deserto com Áquila e Silas, e Prísca, melhor dizendo, para poder se pacificar intimamente, buscar a paz interior, porque Moisés dominava sua mente. Ele tinha que agora buscar em Jesus essa pacificação interior para ajudar a disseminação ou a universalização de uma nova ordem, de um novo planejamento para o planeta, que também não deu certo, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Não deu certo, infelizmente, esse cristianismo humano. Deu certo nos primeiros 3 séculos, isso é bem verdade. Nos 3 primeiros séculos deu certo. Nós tínhamos verdadeiros pais da igreja. Pais da igreja, não estou falando igreja católica, não. Estou falando da igreja. A igreja que surgiu em Jerusalém, a igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia, essas verdadeiras igrejas que Paulo ajudou a fundar. Ali nós tivemos verdadeiros cristãos, mas quando surgiu essa tal de igreja de Roma, acabou tudo. Acabou tudo, tudo. A partir do século IV, a partir de 325, o primeiro concílio de Nicéia acabou, destruíram, acabaram, sepultaram definitivamente Jesus. A verdade é essa. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora, nova era. Luzes consoladoras revolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Então ainda algumas dores. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Em outras palavras, o espiritismo é o verdadeiro cristianismo, é o cristianismo restaurado. É Jesus sendo estudado por aqueles que querem acompanhar os seus passos, que mais tarde poderão utilizar o título que Lucas sugeriu para os seguidores de Jesus. Porque quem deu o nome de cristãos aos seguidores de Jesus foi Lucas, o grande médico, companheiro de Paulo, e que escreveu os Atos dos Apóstolos. Ele é que deu o título de cristãos aos seguidores de Jesus. E que nós possamos, como verdadeiros cristãos, né, abraçar realmente, né, esse cristianismo acolhedor para um processo de remissão do planeta. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina de trabalho seja localizada no deserto da nossa consciência. No deserto da nossa consciência é que nós encontramos as leis divinas. Paz de fora só conquistaremos se conquistarmos a paz de dentro. Se eu quero realmente hastear a bandeira da paz, eu tenho que trabalhar para conquistar a paz interior. Ainda que esse trabalho esteja localizado no deserto dessa minha própria consciência, onde estão inscritas as leis de Deus. Todos nós somos chamados ao grande trabalho, ao grande labor, no mais sublime dever, que é responder aos apelos do escolhido. Muitos são chamados, poucos aqueles que vão fazer parte do rol, do que vão permanecer na terra exatamente em uma nova era, naqueles que se pacificaram, como Paulo se pacificou, no primeiro nível de consciência, para depois se colocar disponível ao trabalho. Porque o Paulo só foi trabalhar depois que ele se pacificou, para ele poder pacificar. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante. Olha só, como Emmanuel fala. Revendo o quadro dessa história que foi ladeira abaixo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Acabando, a civilização está acabando, esse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai
e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras, muito compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, feita de fraternidade, feita de redenção de cada verdadeiro cristão que abraçar o Evangelho através de um processo de autoacolhimento amoroso, através do auto-perdão, através dos reconhecimentos do esforço que devemos empregar no dia a dia para desenvolver as nossas virtudes e sermos dignos de podermos ser chamados de cristãos, porque cristão é um título criado também, né? Mas eu sou cristão, mas dizer que é cristão porque você conquistou esse cristianismo interno, ainda que no deserto da própria consciência, como diz Emmanuel. E ele conclui essa obra, levando-nos à reflexão que o objetivo dele nessa obra, claro que não foi atacar nenhum, foi contar a história desse cristianismo, da defecção da igreja, das nossas destruições, das nossas perseguições, das mortes que nós cometemos no passado e tantas vítimas que ainda nos cobram hoje. Então o objetivo dele, que orientou a atividade da demonstração dessa influenciação que ele chama sagrada do cristianismo, do Cristo na organização, de todos os surtos das civilizações que nós contamos aqui da Terra, né? Desde a partir da formação da Terra. A contribuição de Emmanuel, então, ela pode até, segundo eu posso até pecar pela síntese excessiva. Ele sintetizou muito, porque ele não tinha como objetivo fazer como o médico legista uma autópsia da história. Ele não fez nenhuma autópsia da história. Ele não quis rasgar detalhes, né, de uma história nas suas expressões políticas. Ele não quis falar uma história política. Ele não quis falar de uma história também econômica. Não, nem social. Ele quis falar de uma história religiosa. Uma história da religião, considerando o ascendente de uma fé interferindo no caminhar de uma civilização. Essa foi a ideia dele. E por isso acaba, segundo ele, pecando pelo excesso de síntese, né? E revelar, mais uma vez, o que ele chama de ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Ou seja, ele está mostrando para nós que existe, muito além da vida social, da vida material, que ele chama de ascendentes místicos, esse domínio, né, desses centros espirituais para o progresso humano em todas as nossas vidas humanas, em todos os departamentos da vida humana. Quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas, que seria a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e mais rudes, nós devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sob a égide do seu divino amor. Até mesmo no movimento espírita nós encontramos desuniões. No movimento espírita nós encontramos, e eu até me culpo um pouco de ter sido artífice de desunião em muitos artigos que eu faço meia-culpa, que eu escrevi condenando uma coisa, condenando isso, condenando, que eu concorde com esses movimentos estranhos. Mas talvez tenha faltado amorosidade em nossas palavras, de muito que eu escrevi. Faltou um pouco de amorosidade nos meus sentimentos quando escrevi esses mesmos artigos, muitos deles, em que hoje eu percebo que eu deveria ter me conservado em paz, né, nessa oficina, embora no deserto das consciências, mas sob a égide do divino amor de Jesus, quando nós falamos em nome dele, nós só podemos ser arautos da paz, arautos da harmonia, arautos da união, mensageiros do verdadeiro amor. Que Jesus possa abençoar cada família nesses momentos que antecedem o ano de 2021, em que será tanto quanto também o ano de 2022 não será diferente, porque Emmanuel falou no último capítulo dessas dores que nós optamos porque nós não escolhemos o amor, que são anos desafiadores, são anos que nos convidam a esse processo de alta amorosidade, que também não é do dia para a noite que nós vamos conquistar. É gradual essa conquista, porque nós já fizemos muitas coisas equivocadas pela nossa ignorância ou pela má fé. Mas nós temos toda uma possibilidade de remissão, de nos redimirmos dos nossos erros, dos nossos equívocos, das mortes que deixamos para trás, das perseguições, dos ódios que disseminamos, em nome de Jesus, em nome desse que é amor puro,
o ser mais puro, o ser que nos influencia. E todos nós já trazemos nos escritos dessa mesma consciência, porque a nossa consciência já é o Cristo em nós. É bom nós percebermos isso, compreendermos isso. A nossa consciência já é o Cristo em nós, já é a nossa luz, a nossa consciência já é a luz em nós. Nós não podemos entrar em desesperança, nem desanimar. Se erramos, vamos aprender com o erro e vamos buscar acertar, desenvolvendo gradualmente, pelo esforço continuado, pacífico, perseverante, disciplinado, o amor. E que, em nome de Jesus, nós possamos realmente, a partir do alto amor, amar o nosso próximo, né? Fica a nossa promessa, agradecendo a todos que nos acompanharam, para que nós possamos fazer um estudo também do livro Nosso Lar. Se desse tudo certo, eu estou fazendo isso aproveitando as lives, porque se eu tenho todo esse material para ofertar, se eu estudei durante 40 anos o Espiritismo, será que eu não posso também oferecer um pouco do meu conhecimento por essa oportunidade tecnológica? Será que eu não posso levar para as pessoas que desconhecem o que eu conheço, para conhecer um pouquinho também? É uma forma de eu contribuir, né? É uma forma de eu poder ajudar. E ao invés de ficar numa falsa humildade que eu não sei nada, não, a gente tem boa informação sobre muita coisa do Espiritismo. E eu me proponho a fazer isso. Então, eu farei isso em nome do Cristo, se Deus quiser. Mas fica ainda uma promessa. Na quarta-feira que vem, eu vou fazer uma síntese de tudo que nós estudamos aqui. Eu sei que talvez daria até 2 reuniões, mas eu vou tentar fazer síntese de síntese, porque Emmanuel já fez uma síntese de uma história, não política, não econômica. Mas rememorar, para a gente gravar bem a mensagem do livro A Caminho da Luz, e no próximo sábado começarmos o livro Nosso Lar. Combinado? Que Jesus então nos abençoe. Eu agradeço também em nome de Jesus a oportunidade que Ele me dá de poder fazer isso e passar um pouco esse tesouro dos conhecimentos espíritas, aqueles que conhecem menos do que a gente, e aprenderem conosco também aquilo que nos traz essas certezas e essa vontade muito forte de me tornar uma pessoa melhor, em nome dele, em nome do Cristo. Uma boa noite a todos nós, que 2021 seja realmente um ano de muita esperança em nossos corações. Esperança, para terminar mesmo, né? Esperança não é esperarmos, não. Vem do verbo esperançar, é nós irmos atrás do objetivo para conquistar, e chama-se esperança. É sermos proativos, porque a esperança num processo reativo ou num processo não proativo, ela nunca vai chegar para a gente. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscar. Isso chama-se esperança, né? Esperança, do verbo esperançar, é você ir atrás daquilo que você acredita ser muito bom, tanto para o seu planejamento de vida, como para aqueles que possam ser influenciados pelas suas boas decisões, né? Boa noite então a todos.